Uma história linda, cheia de altos e baixos, de frustrações e glórias e com grandes superações. Essa é a história do Clube Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro Futebol Clube, atual Clube Atlético Mineiro, foi fundado em 25 de março de 1908 por um grupo de estudantes de classe média em Belo Horizonte. Tem como suas cores tradicionais o preto e branco. O Atlético só foi disputar sua primeira partida oficial quase um ano depois, em 21 de março de 1909. Na ocasião, venceu o Sport Clube Futebol por 3-0. O autor do primeiro gol foi Aníbal Machado, que anos mais tarde se transformaria em um dos grandes escritores da literatura brasileira. Fez livros como, por exemplo, A Viagem aos Seios de Duília, hoje também é informação. Em 1913, 5 anos após sua fundação, o time passou a se chamar Clube Atlético Mineiro. Um ano se passou até que em 1914 a Liga Mineira de Esportes realizou a primeira competição oficial em Minas Gerais, a Taça Bueno Brandão. O torneio foi patrocinado pelo governador Júlio Bueno Brandão e o Atlético foi o campeão. No ano seguinte, em 1915, foi realizado o primeiro campeonato mineiro da história, também vencido pelo Atlético. As duas grandes conquistas não significaram o prenúncio de uma hegemonia, pois o América Futebol Clube, famoso América Mineiro, que virou o dominador do futebol local por aqueles anos, conquistando 10 campeonatos estaduais consecutivos, de 1916 a 1925. Também foi por essa época que Atlético e América passaram a protagonizar o clássico das multidões. Em 1922, o Atlético mudou totalmente seu escudo, abandonando sua forma oval com as letras CAN para adotar a base que permanece até hoje. Para voltar a ser protagonista do futebol mineiro, o Atlético reuniu uma grande equipe dirigida por Chico Neto e posteriormente por Eugênio Médiès, e que contou com grandes jogadores renomados como Carlos Brantes, Nariz, Mário de Castro, Jairo e Said, sendo que os três últimos formaram uma das mais famosas linhas de ataque do período amador de futebol brasileiro, o Trio Maldito. Foi com esse time que o Atlético conquistou o título do Campeonato Mineiro de 1926, 1927, 1931 e 1932. O clube passou a experimentar um crescimento dentro e fora de campo. Em 30 de maio de 1929, o Atlético inaugurou o estádio Antônio Carlos, o primeiro estádio de Minas Gerais a possuir iluminação para jogos noturnos. A iluminação foi inaugurada em 9 de agosto de 1930 e contou com a presença ilustre do presidente da FIFA, Jules Rimet. Em 1º de setembro de 1930, o Atlético disputou a primeira partida internacional realizada em Minas Gerais. O time mineiro derrotou por 3-1 o Vitória de Setúbal, de Portugal. Em 1937, a FBF reuniu os campeões estaduais de 1936 para uma competição de caráter oficial. Ao todo foram 6 equipes de 5 estados e 2 regiões do Brasil: Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, estados da região oriental, e São Paulo, estado da região meridional. Os participantes foram Fluminense, campeão carioca de 1936, a Portuguesa, campeão paulista de 1936, o Atlético, campeão mineiro de 1936, o Rio Branco, campeão capixaba de 1936, o Aliança, campeão campista de 1936, e a Liga Esportiva da Marinha, equipe dirigida pelo famoso técnico Nicolas Ladani. O Fluminense foi apontado pela mídia esportiva da época como o candidato absoluto ao título. O tricolor carioca possui um time extraordinário, formado por jogadores de muita categoria como Batatais, Carlos Brandt, Preguinho, Russo, Romeu Peliciari e Hércules, entre outras estrelas. Para muitos, esse foi o melhor time da história do Fluminense. Foi com esse esquadrão que o clube conquistou o torneio aberto de 1935 e o Campeonato Carioca de 1936, derrotando na final o Flamengo de Leônidas da Silva e Domingos da Guia. A imprensa também ressaltava que o principal rival do time carioca pelo título seria o Atlético. Também contava com jogadores de renome nacional como Cafunga, Zezé Procópio, Luiz Bassoni e Guará. Como era esperado por todos, Atlético e Fluminense protagonizaram a grande rivalidade do torneio. Na primeira rodada, os cariocas derrotaram os mineiros por 6-0 no estádio das Laranjeiras. No retorno, em partida realizada no estádio de Lourdes, o Atlético venceu por 4-1 quando o Fluminense abandonou o jogo aos 18 minutos do segundo tempo. Após 6 rodadas, o
o time mineiro conquistou 4 vitórias, um empate e sofreu apenas 2 derrotas, sagrando-se campeão do torneio. O título teve grande repercussão nacional e vários anos depois continuou sendo bastante valorizado. Um exemplo foi em 1971, quando o Atlético conquistou o título do Campeonato Brasileiro, e diversos meios de comunicação ressaltaram que se tratava de um segundo título nacional do clube. Em 2010, quando a CBF unificou os títulos da Taça Brasil, Robertão e Brasileirão, cogitou-se que a inclusão do título de 1937. No entanto, o próprio Atlético rejeitou a possibilidade. No final da década de 30, o Atlético, que tinha Cafunga, Zezé Procópio e Guará, conquistou o título do Campeonato Mineiro de 1936, 38 e 39, primeiros na fase profissional do futebol brasileiro. Por esse tempo, a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro transformou-se no Clássico Mineiro. As décadas de 1940 e 1950 foram ainda mais gloriosas para o clube. Em 20 anos, o time conquistou 12 campeonatos, incluindo um pentacampeonato de 1952 a 1956, graças a craques como Murilo Silva, Bigode, Alvinho, Nível Grabisch, Orlando, entre muitos outros. As 2 décadas seguintes não foram tão prósperas. De 1960 a 1978, o Atlético conquistou apenas o título do Campeonato Mineiro de 62, 63, 70 e 76. No time estiveram nomes como Veludo, Djalma Dias, Dada Maravilha, Tião, entre muitos outros, além de técnicos como Fleitas e Soliste. Em 1945, o chargista Mangabeira, a pedido do editor do jornal Folha de Minas, recebeu a incumbência de desenhar o mascote do Clube Atlético Mineiro. Preocupado em criar um mascote que se identificasse com as características da torcida e do time, ele desenhou o galo forte e vingador, que simbolizava a bravura com o que a equipe jogava. Abre aspas. O Atlético sempre foi um time de raça, mas parece um galo de briga que nunca se entrega e luta até a morte, disse o sargista à época. Galo doido coube ao Atlético ser também o primeiro clube a criar fantasia de mascote. Em 1976, foi lançado o primeiro galo, que acompanhava as crianças e os jogadores na entrada do campo. Em 2005, o mascote reapareceu com uma nova roupagem em formato de um super-herói e foi batizado pela massa como Galo Doido. Em 1950, uma comissão formada sob a chancela da Federação Alemã, DFB, viajou ao Brasil para escolher um clube de futebol para realizar uma série de amistosos na Alemanha contra algumas das principais equipes daquele país. O trauma do Maracanazo e proximidade com a Segunda Guerra, em que Brasil e Alemanha estiveram em lados opostos, pode ter feito com que os clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, historicamente os centros futebolísticos do país, recusassem a participação nessa turnê, abrindo espaço para um convite oficial ao Atlético, que por aquele tempo possuía um grande plantel dirigido pelo técnico Ricardo Dias e que contava com craques de renome como Cafunga, Barbatana, Zé do Monte, Nível Grabisch, Alvinho, Vaguinho e Luiz Miranda. A delegação atleticana chegou em Frankfurt em 27 de outubro, onde foi recebida pela mídia esportiva alemã com entusiasmo, uma vez que o time mineiro era o primeiro clube brasileiro a jogar naquele país. O Atlético seguiu para Munique, onde realizou sua primeira partida em solo europeu. O time brasileiro enfrentou o TSV 1980 Munique da Oberliga Süd e venceu por um placar de 4-3 diante de 35 mil espectadores no Grünwalder Stadium. Hamburgo foi a segunda parada, onde jogou contra o Hamburgo SV da Oberliga Nord, que tinha em seu time nomes como Fritz Laband e Josef Posipal. O jogo terminou 4-0 para o Atlético diante de 20 mil pessoas no Rotterdam. Foi a primeira vez que o time alemão perdeu em casa para uma equipe estrangeira. Apenas 24 horas depois do jogo em Hamburgo, e o time viajou para Bremen para jogar no mesmo dia contra o Werder Bremen, e com a presença de 26 mil pessoas no Weser Stadium, o Atlético foi derrotado por 3-1. Após uma semana de repouso, a equipe viajou para Gelsenkirchen para enfrentar o Schalke 04 de Bernard Klotz, Hermann Epinhoff e Paul Matsovs, entre outros jogadores. O jogo também marcou a despedida de Ernest Kuzorra e Fritz Spahn. Aos 20 minutos do primeiro tempo, a partida foi paralisada para que essas duas lendas do futebol alemão
fossem homenageadas pelos mais de 30 mil torcedores presentes no Glukov-Kampfbahn. Reiniciada a partida, o Atlético venceu por 3-1. O time partiu para a Viena e enfrentou o Rapid Viena diante de 60 mil pessoas no Park de Vies. A partida terminou 3-0 a favor dos austríacos. Cabe ressaltar que o clube vienense possui a base da seleção austríaca. Em outras palavras, um grande time com nome como Walter Zeman, Gerhard Anap, Alfred Korner, Robert Dienes, Eric Probst e Ernst Rappel. O Atlético ainda foi até protetorado de Sarri jogar contra o FC Saarbrücken, base da seleção do Sarri que jogou as eliminatórias da Copa de 1954. A partida terminou 2-0 para o Atlético, com uma grande atuação do goleiro rival, o lendário Erwin Strempel. O Atlético seguiu para Bruxelas, onde encarou no Constance van der Stroke Stadium o Anderlecht do famoso goleador Josef Mermans. Vitória por 2-1. O clube retornou à Alemanha para enfrentar o Eintracht Braunschweig da Gauliga Süd no Eintracht Stadium. A partida terminou empatada em 3-3. Nessa etapa da excursão, os jogadores alvinegros já demonstravam sinais de desgaste físico devido às rigorosas condições climáticas. O próximo destino foi Grão-Ducado de Luxemburgo, onde o time mineiro jogou com Union Luxemburgo, novo empate em 3-3. A turnê terminou em Paris com uma partida contra o Stade France no Parc des Princes, vitória brasileira por 2-1. Outros dois jogos que estavam agendados foram desmarcados devido ao estado de saúde dos atletas, contra o Arsenal em Londres e contra o Lille em Paris. Em 1950, até o presente momento, o Atlético realizou 26 excursões pelas Américas, Europa, África e Ásia. No final da década de 60, o Atlético protagonizou duas grandes façanhas. Em 18 de dezembro de 1968, o time mineiro representou a seleção brasileira em um amistoso contra a seleção iugoslava. Os azuis viviam uma década dourada e naquele mesmo ano haviam alcançado o vice da Eurocopa. O técnico Ralf Schmitz escalou para o jogo um grande time que está aí na tela. O Atlético saiu perdendo por 2-0 com gol de Bukal aos 5 minutos e Bjekovic aos 8 minutos. Mas empurrado pelos quase 40 mil torcedores presentes no Mineirão, o time buscou um empate e a virada com gol de Vaguinho aos 32, Amaury Horta aos 45 e Ronaldo aos 53. No ano seguinte, o Atlético representou a seleção mineira contra ninguém mais, ninguém menos que a seleção brasileira. A partida ocorreu no dia 3 de setembro de 1969. O técnico João Saldanha escalou esse time que está aí na tela para o jogo. Esse time é considerado o melhor time da história pela World Soccer. A seleção vinha de finalizar com brilhantismo sua campanha nas eliminatórias da Copa de 70, quando ganhou todos os jogos que disputou. No entanto, diante de mais de 70 mil atleticanos no Mineirão, foi derrotado pelo Atlético com gols de Amaury Horta aos 42 e Dadá Maravilha aos 65. Pelé, impedido, fez o gol da Canarinha aos 50. Um ano depois, a mesma seleção se consagraria tricampeã mundial no México. Em dezembro de 2010, a CBF anunciou a unificação dos títulos nacionais. A Taça Brasil, o Robertão e o Brasileirão passaram a ter o status de Série A. O Atlético foi o primeiro clube mineiro a disputar a Série A e desde então transformou-se em um dos clubes mais importantes na história da competição. É um dos recordistas de participação, 58 presenças, partidas disputadas, 1.419 jogos, vitórias, 603 triunfos e gols marcados, 2.058 tentos. O clube esteve presente nas edições da Taça Brasil de 59, 63, 64 e 67, quando conquistou os títulos simbólicos da Taça Brasil Sudeste Central em 59, 63, 64 e 67 e a Taça Brasil Zona Sul em 64. Também jogou todas as edições do torneio Roberto Gomes Pedrosa em 67, 68, 69 e 70. Nessa última edição chegou às semifinais. A partir de 1971 passou a jogar o Campeonato Brasileiro Cal como se conhece hoje. Foi o campeão da primeira edição em 1971.
e vice em 1977, 1980, 1999, 2012 e 2015, sendo que em 16 ocasiões finalizou entre os 4 mais bem colocados. Para ser campeão brasileiro de 1971, o Atlético teve que desbancar o favoritismo de time como o Santos de Pelé, o Corinthians de Rivelino, o Botafogo de Jardim e o São Paulo de Gerson, onde os dois últimos foram derrotados pelo time no quadrangular final da competição. O plantel campeão tinha nomes como Renato, Humberto Monteiro, Grapete, Vantuí, Odair, Humberto Ramos, Vanderlei, Ronaldo, Lula, Dada Maravilha, artilheiro da competição com 15 gols, Tião, Careca, Romeu Cambalhota e Ângelo, além do técnico Tele Santana. No entanto, anos mais tarde, o Atlético reuniria um time ainda mais brilhante que o de 71. Nomes como João Leite, Luizinho, Toninho Cerezo, Palinha, Ângelo, Marcelo Oliveira, Paulo Isidoro, Ziza, Éder Aleixo e Reinaldo, considerado por muitos como o melhor jogador da história do Atlético. Foram os responsáveis por levar o time às finais do Brasileirão de 77 e 80. Infelizmente, essa geração de grandes craques foi derrotada pelo São Paulo e pelo Flamengo em finais bastante polêmicas. A final de 80 é considerada até hoje a final de todos os tempos, onde se gerou uma grande rivalidade entre Atlético e Flamengo. Depois de muitos anos, o Atlético, liderado por Cláudio Caçapa, Mancini, Alexandre Galo, Belletti, Marques e Guilherme, artilheiro com 28 gols, chegou à final do Brasileirão de 1999, sendo derrotado pelo Corinthians em jogos marcados pelo equilíbrio entre as duas equipes. A partir de 2003, a Série A passou a ser disputada no sistema de pontos corridos. Desde então, o Atlético alcançou o segundo lugar e, consequentemente, o vice-campeonato em 2 ocasiões. Em 2013, com o time recheado de estrelas como Vitor, Bernard, Jô e Ronaldinho. Em 2015, com nomes como Gemerson, Rafael Carioca, Dátolo e Lucas Prato, entre outros. As primeiras participações do Atlético em competições internacionais oficiais ocorreram na edição da Libertadores de 1972, quando o time liderado por Ladislao foi eliminado ainda na primeira fase, e de 1978, quando chegou até a fase semifinal e foi eliminado em um grupo que tinha a River Plate e Boca Juniors. Em 1981, foi eliminado uma partida extra contra o Flamengo, que ficou marcada pela polêmica arbitragem de José Roberto Wright. Até hoje é considerado o jogo mais roubado da história. Foi tão somente nos anos 90 que o Atlético conquistaria seus primeiros títulos internacionais oficiais. Em 1992, o time conquistou a primeira edição da Copa Conmebol, uma das precursoras da atual Copa Sul-Americana, que foi uma competição criada pela Conmebol para ser equivalente regional da Copa da UEFA. O time campeão era composto por jogadores como João Leite, Paulo Roberto Prestes, Sérgio Araújo e Ailton Delfino, entre outros, e teve que superar equipes como Fluminense, Júnior Barranquilla, El Nacional e na final o Olímpia. 7 anos depois, o Atlético, dirigido pelo técnico Emerson Leão e com Tafarel, Dedé, Lincoln, Marques e Valdir Bigode como as principais estrelas, conquistou seu segundo título da Copa Conmebol, derrotando a equipes como Portuguesa, América de Cali, Universitário do Peru e Lanús. Com o título de 1997, o Atlético tornou-se o recordista da competição. Neste período, o Atlético foi também vice-campeão da Copa Ouro de 1993, da Copa Conmebol de 1995 e da Copa Master da Conmebol de 1996. Depois de disputar a Copa Libertadores e a Copa Mercosul, ambos no ano de 2000, com relativo destaque, o Atlético desempenhou um ótimo papel no Brasileirão de 2001, quando Veloso, ele mesmo, Cicinho, Gilberto Silva, Valdo, Marques e Guilherme levaram o time até a semifinal. Porém, a partir daí o Atlético passou a conviver com altos e baixos. Depois de fazer campeonatos regulares nos anos de 2002 e 2003, o time fez péssimas apresentações nos anos 2004 e 2005, sendo que nessa última edição foi rebaixado por primeira e única vez em sua história. A recuperação foi rápida e o time voltou à Série A na primeira tentativa, conquistando o título de campeão da Série B no ano seguinte, graças a nomes como Diego Alves, Éder Luiz e Dani Minho. De 2008 a 2010, na obsessão de conquistar um título de grande expressão, a direção atleticana investiu exageradamente em contratações de peso. Foram contratados neste período goleiros como Aranha, Fábio Costa e Fábio Carini, defensores como Jairo Campos, Cáceres, Pedro Benítez, Hever, Sérgio Prates
e Júnior. Meio-campistas como Correa, Ricardinho, Petkovic, Daniel Carvalho, Diego Souza e Edilson Mendes. E atacantes como Alfredo Castilho, Diego Tardelli e Watson Renteria. E ainda técnicos badalados como Vanderlei Luxemburgo. Em 26 de março de 2008, o Atlético celebrou o seu centenário. Dentro de campo, o time teve péssimo desempenho. Mesmo com tantos esforços e contratações caras, o Atlético foi muito mal nas principais competições que disputou entre 2010 e 2011, como o Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Talvez o único consolo foi que o time pela primeira vez chegou à instância internacional da Copa Sul-Americana de 2010, sendo eliminado nas quartas de final. Ironicamente, a virada na história recente do clube ocorreria depois de um fato trágico. A equipe alvinegra foi humilhada por seu rival na última rodada do Brasileirão de 2011, quando saiu de campo derrotado por 6-1 na Arena Jacaré. Veio o ano de 2012 e a diretoria do clube passou a conviver com muita pressão dos torcedores. Foi dentro desse contexto que o clube começou a reunir um time que todo torcedor brasileiro passaria a saber de cor. Vitor, Marcos Rocha, Hever, Leonardo Silva, Júnior César, Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho Gaúcho, Danilinho, Jô e Bernard. Técnico, Cuca. Com esse grande time, o Atlético tornou um favorito natural ao título de campeão brasileiro. Infelizmente, mesmo depois de liderar várias rodadas e conquistar grandes vitórias, o time ficou com o vice-campeonato apenas atrás do Fluminense. Classificado para a Copa Libertadores de 2013, a diretoria manteve a mesma base do ano anterior e contratou alguns jogadores experientes como Gilberto Silva, além de promover a volta do grande ídolo Diego Tardelli. O time teve um desempenho excelente em campo, terminando a primeira fase como o melhor do time do torneio. Nas oitavas de final, o Atlético eliminou São Paulo com placar agregado de 6-2. Depois do grande duelo contra os paulistas, o time mineiro eliminou Tijuana e o News Old Boys com grande sofrimento. Na finalíssima contra o Olímpia do Paraguai, o Atlético conseguiu o título ao vencer os rivais nos pênaltis. A alegria só não foi maior porque a equipe não teve a mesma atuação no Mundial de Clubes, no Marrocos, no final daquele ano, quando teve que se conformar apenas com o terceiro lugar, após perder de forma vexatória para o Raja Casablanca nas semis e vencer o Guangzhou Evergrande na disputa pelo terceiro lugar. Veio 2014, o Atlético ratificou sua posição de campeão sul-americano, conquistando a Recopa Sul-Americana contra o Lanús, campeão da Copa Sul-Americana no ano anterior. Ainda em 2014, o clube finalmente pagaria uma dívida com sua história na Copa do Brasil. Disputada desde 1989, o Atlético é o recordista de participações ao lado do Vitória, ambos com 32 presenças. É o quarto time com mais partidas disputadas, 168. É o quinto time com o maior número de vitórias, 83. É o terceiro time que mais marcou gols, 328. Além de manter a maior goleada da competição, 11-0 contra o Caiçara na edição de 91. Mesmo com tantas estatísticas favoráveis, o clube jamais havia vencido a competição. Porém, a história mudou na competição de 2014. Numa campanha emocionante, o clube eliminou Palmeiras, Corinthians e Flamengo. E na final, venceu seu maior rival para ficar com a taça. Em 2015, agora comandada por Lever Cups, o Atlético de Vitor, Dátulo, Marcos Rocha, Luan, Lucas Prato e Gemerson conquistou mais uma vez o título de campeão mineiro. Na final, o clube derrotou a surpreendente Caldense. Na Copa Libertadores de 2015, o Atlético fez uma boa campanha até as oitavas de final, quando acabou derrotado pelo Internacional em dois jogos emocionantes, 2-2 na Independência e 3-1 para o Colorado no Beira-Rio. No Campeonato Brasileiro, o Atlético brigou de forma acirrada pelo título até a reta final da competição, quando acabou não conseguindo acompanhar o ritmo embalado do Corinthians e deixou a equipe paulista abrir boa vantagem. Na partida mais decisiva do campeonato contra o Corinthians, o Atlético vacilou e perdeu em casa por 3-0, ficando agora bem remotas as chances de título para o Galo. O Atlético encerrou a competição como segundo colocado com 69 pontos, ficando 12 pontos atrás do campeão Corinthians. Em 2016, o Atlético Mineiro iniciou a temporada sendo comandado por Diego Aguirre. O clube acabou sendo vice do Campeonato Mineiro para o América. Em 18 de maio, optou pela saída do treinador após a eliminação da Libertadores. 2 dias depois, Marcelo Oliveira seria anunciado como treinador do clube. No Campeonato Brasileiro, o Galo acabou terminando em quarto lugar, porém seus olhos estavam na Copa do Brasil. Chegou na final, após eliminar Ponte Preta, Juventude e Internacional.
Na final, seu adversário foi o Grêmio, porém o Atlético Mineiro acabou sendo derrotado no agregado por 4-2, ficando com o vice, e após isso Marcelo Oliveira foi demitido. Em 2017, o Galo começou a temporada sendo campeão mineiro pela 44ª vez em sua história. Na Libertadores 2017, o clube fez uma boa campanha até as oitavas, quando fez algo histórico. Após ser eliminado pelo Jorge Wilstermann, acabou sendo o primeiro clube brasileiro a ser eliminado por um clube boliviano na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o Atlético acabou ficando na 9ª posição, não conseguindo vaga para a Libertadores do ano seguinte. Em 2020, mas precisamente em fevereiro, o Atlético Mineiro sofreu uma eliminação vexatória na segunda fase da Copa do Brasil para o Afogados da Ingazeira, após empatar em 2-2 no tempo normal e perder de 7-6 na penalidades. No meio disso, o futebol parou por conta da pandemia do coronavírus e o Atlético Mineiro ficou parado por mais ou menos 3 meses, quando voltou a jogar em 29 de julho contra a Patrocinense, partida válida pelo Campeonato Mineiro. No meio da paralisação por conta da pandemia, Rubens Menin ajudou financeiramente o Atlético Mineiro, com compra de jogadores, doação de terreno e ajudar na construção da Arena MRV, futuro estádio do Galo. Além de que o treinador do Atlético para o resto da temporada era o badalado Jorge Sampaoli. Tendo apenas uma competição para disputar, o Atlético apostou todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro. Porém, após derrota sem sentido, o Atlético terminou o Brasileiro na 3ª posição. E em 2021, o Atlético Mineiro trocou de treinador, saindo o argentino Sampaoli e tendo a volta do Cuca, que já havia conquistado a Libertadores pelo clube. O Galo teve 2 contratações de peso, sendo elas contratações de Hulk e Nath Fernandes. O time acabou fazendo uma boa campanha no Campeonato Mineiro, sendo campeão em cima do América. Na Libertadores, o clube fez a melhor campanha da fase de grupos com 16 pontos. Nas oitavas, eliminou o Boca Juniors nos pênaltis após um agregado de 0-0. Nas quartas, eliminou o River Plate ao vencer o time argentino por 4-0 no agregado. Com esses resultados, o Galo se tornou o primeiro clube brasileiro a eliminar Boca e River em uma mesma edição de Libertadores. Na semis, o Galo enfrentou o Palmeiras e foi eliminado da competição continental de forma invicta por conta do regulamento do gol fora de casa. O Atlético não se abalou com a eliminação na competição e continuou focado na busca da conquista do Campeonato Brasileiro e encerraram o jejum de, na época, 50 anos sem conquistar esse torneio. Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo enfrentou o Bahia, precisando de uma vitória para ser campeão antecipado. O Galo enfrentou o Bahia em um jogo muito complicado, com o Bahia marcando 2 gols em 4 minutos. O Galo, por sua vez, não se abateu pelo placar e conseguiu uma virada histórica de 3-2 com um gol de pênalti de Hulk e 2 gols de Keno em 5 minutos. Com isso, o Atlético Mineiro conquistava o bicampeonato da competição de forma antecipada após 50 anos de espera. Ao fim da competição, o Galo terminou com 84 pontos, sendo a 2ª melhor campanha da história dos pontos corridos até então. Na Copa do Brasil, o Galo eliminou o Remo na 3ª fase, o Bahia nas oitavas, o Fluminense nas quartas, o Fortaleza com uma certa tranquilidade nas semis. Na final, enfrentou o Atlético Paranaense e venceu por 6-1 no agregado, com direito a um 4-0 na ida no Mineirão. Venceu a volta na Arena da Baixada por 2-1, assim conquistando o bicampeonato da competição e também conquistando na temporada a tríplice coroa nacional, da qual o Galo optou por nomear o feito como triplete alvinegro. O ano de 2022 foi cheio de expectativa a fim de manter o nível do ano anterior. O Atlético começou trocando de treinador. Mesmo assim, venceu a Supercopa do Brasil em cima do Flamengo e o Campeonato Mineiro em cima do Cruzeiro. Porém, o resto do ano só traria decepções. A equipe foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Flamengo após uma virada no jogo da volta. Na Libertadores, o Atlético fez uma campanha regular até as quartas de final, onde reencontrou o Palmeiras e dessa vez foi eliminada nos pênaltis. No Brasileirão, a equipe não conseguiu manter o nível do ano anterior e acabou terminando na decepcionante 7ª posição. Em 2023, o Atlético queria apagar o fracasso que foi em 2022, contratando jogadores como Pedrinho e Paulinho. O clube começou o ano vencendo novamente o Campeonato Mineiro, dessa vez em cima do América Mineiro. Na Copa do Brasil, o time chegou novamente até as oitavas de final e de novo sofreu uma virada de forma trágica, dessa vez nos pênaltis para o Corinthians. Na Libertadores, a equipe chegou até as oitavas e novamente, pelo 3º ano seguido, o Atlético enfrentou o Palmeiras.
e pela terceira vez foi eliminado, dessa vez por 1-0 no placar agregado. No dia 25 de agosto de 2023, a CBF reconheceu o Galo como campeão brasileiro de 1937, passando assim a ser tricampeão brasileiro. Apenas 2 dias depois, no dia 27 de agosto, aconteceu o primeiro jogo oficial na Arena MRV, numa partida onde o Atlético venceu o Santos por 2-0, válido pela 21ª rodada. No Brasileirão, o Galo fez uma campanha mediana no primeiro turno, mas se recuperou no retorno e acabou o campeonato na terceira colocação, se classificando para a Libertadores de 2024. Chupa a cabeça da minha vida.